De acordo com o texto, onde surgiram as primeiras regras do futebol? No Rio de Janeiro? Não. Em Paris? Também não, né, pessoal? Em Nova York? Também não. Conforme a gente viu no texto, as primeiras regras do futebol surgiu na Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra. Muito simples, muito tranquilo essa atividade. Como e quem trouxe o futebol para o Brasil? Muito bem. Quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller, filho de escocês com uma mãe brasileira, que aos 10 anos de idade foi estudar na Inglaterra, onde conheceu o futebol. Quando retornou ao Brasil, em 1894, ele trouxe na bagagem 2 bolas usadas, um par de chuteiras, um livro com as regras do futebol, uma bomba de encher bolas e começou a difundir o esporte pelo país, o que deu muito certo. Rapidamente, o futebol se transformou em uma paixão nacional. Qual esporte era mais praticado no Brasil na época da chegada do futebol? Era o remo. O que aconteceu com os clubes dessa modalidade? Pois bem, com a chegada do futebol, o remo ele ficou em segundo plano. Ele ficou basicamente assim meio que esquecido. E as equipes de remo se tornaram clubes de futebol, como por exemplo o Flamengo, o Vasco da Gama e o Botafogo. Esses 3 clubes, que são 3 clubes tradicionais do futebol brasileiro, no início, na verdade, eram clubes de remo. Porém, com a chegada do futebol e com a popularização do futebol, esses clubes eles se tornaram clubes de futebol. Beleza, pessoal? Cite o nome e função de 3 posições de jogadores do futebol. Pois bem, vamos então escolher 3 posições: zagueiro, meio-campo e atacante. O zagueiro tem a função de ajudar o goleiro a proteger a baliza, tentando desarmar os atacantes adversários. Os meio-campistas têm basicamente a função de fazer a ligação entre a defesa e o ataque da equipe, atuando tanto na marcação como nas jogadas ofensivas. E por fim, o atacante tem a função fundamental de fazer o mais importante no futebol, que é o gol. Complete com V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. A partida de futebol tem duração de 90 minutos. A letra A, verdadeira. Exatamente isso. Uma partida de futebol terá 90 minutos, sendo 2 tempos de 45 minutos. Letra B. Cada equipe poderá ter 7 jogadores, contando com o goleiro. Exatamente isso. Uma partida de futebol, para iniciar, uma equipe tem que ter no mínimo 7 jogadores e no máximo 11 jogadores. Letra B também é verdadeira. Letra C. As substituições poderão ser feitas de acordo com o regulamento da competição. O normal hoje são 5 substituições por jogo. Exatamente isso. Quando veio a pandemia, né, as principais competições elas autorizaram 5 substituições. Antes eram 3. Hoje estão permitindo 5 substituições por jogo. Letra C também é verdadeira. Letra D. Os jogadores não utilizarão nenhum equipamento nem levarão nenhum objeto que seja perigoso para eles mesmos ou para os demais jogadores, incluindo qualquer tipo de joias. Letra D também é verdadeira. Marque com X a alternativa correta. As partidas serão conduzidas por: letra A, 2 árbitros centrais, 2 árbitros assistentes, um árbitro reserva. Letra A está incorreta, pois uma partida de futebol ela vai ser conduzida por apenas um árbitro central. Letra B, um árbitro central, um árbitro assistente e um árbitro reserva. Letra B também está incorreta, pois uma partida de futebol ela terá 2 árbitros assistentes, que são os 2 bandeirinhas, e não apenas um. Então a letra B está incorreta. Letra C, um árbitro central, 2 árbitros assistentes e um árbitro reserva. A letra C ela está correta. Conforme nós vimos no texto, uma partida de futebol ela é conduzida por um árbitro central, 2 árbitros assistentes, que são os 2 bandeirinhas, e um árbitro reserva. A letra D, vamos analisar ela também está incorreta,
pois ela está falando que uma partida de futebol será conduzida por um árbitro central, 2 assistentes e 2 árbitros reservas. Na verdade, é apenas um árbitro reserva. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta para essa atividade é a letra C. Qual o nome do criador do handball? Letra A, Michael Jackson? Não, obviamente não. Letra B, LeBron James? Também não. Letra C, Lionel Messi? Piorou. Letra D, Carl Schellens? Sim, Carl Schellens foi o criador do handball. Então a alternativa correta é a letra D. Muito simples e tranquila essa atividade 1. Complete as lacunas. Além disso, ao contrário de outros esportes de invasão, a área do goleiro não pode ser usada por jogadores de linha, ou seja, para marcar gols, os jogadores devem arremessar de fora da área ou ter o corpo projetado de fora para dentro da área do goleiro, saltando e realizar o arremesso na fase aérea. Quais os nomes das posições dos jogadores no handball? Muito simples: goleiro, armador central, meias laterais, que também podem ser chamados de armadores laterais, pontas e pivô. Complete as lacunas. Letra A. O jogo de handball é constituído por 2 tempos de 30 minutos, com 10 minutos de intervalo. Letra B. Em um jogo de handball, cada equipe é composta por 7 jogadores, contando com o goleiro. De acordo com o texto, o que é tiro de 7 metros? Muito simples. O tiro de 7 metros é o pênalti do handball. É cobrado quando há alguma agressão em uma clara chance de gol. Na cobrança, os jogadores de defesa e de ataque ficam atrás da linha dos 9 metros e o goleiro pode movimentar-se livremente até a linha dos 4 metros. Durante um jogo de handball, quais jogadores podem entrar ou pisar na área do goleiro? Bom, nenhum jogador pode pisar na linha ou entrar na área do goleiro. Caso essa invasão aconteça, a equipe que está atacando perde a posse de bola. Entretanto, ao realizar um movimento de ataque, por exemplo, é permitido ao jogador cometer essa invasão somente se ele pular de fora para dentro da área e soltar a bola enquanto estiver no ar. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Letra A. A ginástica artística é também chamada de ginástica olímpica. Exatamente isso, a letra A é verdadeira. Letra B. A história da ginástica artística é mais antiga do que pensamos. Acredita-se que os gregos praticavam diversos movimentos e acrobacias em alguns aparelhos com o intuito de atingir a perfeição física. Letra B também é verdadeira. Letra C. Desde 1896, a ginástica artística não está presente nos Jogos Olímpicos. A letra C é falsa. Na verdade, desde 1896, a ginástica artística ela está sim presente nos Jogos Olímpicos. Letra D. No tocante à categoria feminina, foi somente nas Olimpíadas de 1928 na Holanda que as mulheres passaram a competir. A letra D é verdadeira. De acordo com o texto, o que é preciso para realizar os movimentos da ginástica? É preciso força, flexibilidade, agilidade,
coordenação e equilíbrio. Cite 3 provas da ginástica e explique um pouco sobre elas. Então vamos escolher 3 provas aqui e falar um pouquinho sobre elas. Primeira prova, argolas. O aparelho é constituído por uma estrutura de onde prende-se 2 argolas, a 2,75 m do solo. A distância entre elas é de 50 cm e o seu diâmetro interno é de 18 cm. A prova consiste em uma série de exercícios de força, balanço e equilíbrio. Essa prova é disputada apenas por homens. Segunda prova, barras paralelas. O aparelho possui as medidas de 1,95 m por 3,5 m, além de estarem distanciadas entre 42 a 52 cm. A prova consiste em exercícios de equilíbrio entre giros e paradas de mãos e força, onde o ginasta utiliza das 2 barras obrigatoriamente, passando por todo o seu comprimento. Essa prova é disputada apenas por homens. E por fim, a última prova, a trave de equilíbrio, que é popularmente chamada de trave. A trave de equilíbrio é um dos 2 aparelhos de práticas unicamente femininas, ou seja, apenas as mulheres participam dessa prova. A trave em si é uma barra revestida com material aderente, situada a 1,25 m do chão, com 5 metros de comprimento e 10 centímetros de largura apenas, onde a atleta deve equilibrar-se e realizar saltos e giros. Essa prova é disputada apenas por mulheres. Complete as lacunas. A definição das práticas corporais de aventura, também conhecida como esportes da natureza, surgiu no final da década de 1980 e início da década de 1990, quando foi usado para designar esporte de adultos, que antes eram esportes praticados por um pequeno grupo de pessoas. De acordo com o texto, o que caracteriza as práticas corporais de aventura? Muito bem. As práticas corporais de aventura se caracterizam por explorar as incertezas que o meio ambiente cria para o praticante e seus desafios constantes. Por ser uma atividade praticada em meio à natureza, está sujeita às condições extremas e adversas, como clima, altura, velocidade, que representam riscos físicos. Por isso, é muito importante ser bem orientada e realizada com segurança e responsabilidade. Cite 3 atividades de aventura que você já praticou ou ouviu falar e explique um pouco sobre elas. Pois bem, pessoal, essa atividade é de cunho pessoal, vai depender de cada um de vocês. Eu vou citar aqui 3 atividades ou 3 esportes de aventura que eu já pratiquei. O primeiro esporte de aventura que eu já pratiquei é o skate, que consiste em deslizar sobre o solo, superando obstáculos, equilibrando-se numa prancha com rodas. O segundo esporte de aventura que eu também já pratiquei é o arborismo, que basicamente é a travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos, como escadas, pontes suspensas, tirolesas e outras atividades que podem ser criadas. E por fim, o esporte de aventura que eu já pratiquei, na verdade eu pratico ainda, é o trek, que é uma caminhada orientada pela natureza, muito conhecida também como trilha. Lembrando que essa atividade ela é de cunho pessoal, ela vai depender de cada um de vocês, beleza? Bom, galera, assim nós finalizamos o PET de Educação Física, volume 3. Se esse vídeo e os demais contribuíram para você de alguma forma, eu peço que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, peço que curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muitíssimo obrigado por me acompanhar ao longo desse PET 3 e eu espero vocês mês que vem para a correção e explicação do PET 4 de Educação Física. Um forte abraço e até lá!